Olá, todo mundo que está chegando aqui no nosso canal, nosso MVPzão, que a gente ainda não tem nome, foi mal por isso, a gente ainda está descobrindo o nome, mas bem-vindo, mas temos novidades, né? Primeira novidade, o lugar. Estamos no estúdio novo, vocês perceberam aqui logo após os nossos 3 primeiros encontros, né? Mostrando como que realmente abre uma startup, MVP primeiro lugar, né? Testa tudo, vê as coisas dando errado, aprende com um erro, e aí depois que tem tudo ajustadinho, faz o próximo passo. Erra de novo. Sim, com certeza. Tudo é processo, né? Tudo tem início, meio e fim, e a gente vai amadurecendo ao longo da jornada, né? É isso aí. Porque o resultado, ele é consequência de processo, né? Aí já estamos sendo técnico, né? Antes da gente entrar aqui na técnica, da gente começar a falar de trabalho, quero falar sobre o nosso patrocínio. A gente não sabe se é patrocínio ou se é apoio, tá? Por que a gente não sabe? Porque não foi definido o nome que é. Mas o que aconteceu de fato? A gente contou do nosso projeto, né? A gente gravou aqui os 3 primeiros episódios, contamos do nosso projeto para alguns agentes do ecossistema de startup, e teve um que, assim, adorou e apoiou a gente em tudo, né? Que é Brasil Startup. É isso. Excelente. Brasil Startup, seja um protagonista no ecossistema de inovação. Quando a gente contou, né? A gente estava falando com eles aqui, com o Kaká e com o Hugo, falando sobre o projeto, foi impressionante. Eles falam assim, o que você precisa? A gente precisa fazer esse impacto no ecossistema, e mostra pra gente uma validação, né? A gente vê que tem um monte de agentes em Brasília que têm a vontade de fazer, mas eles não têm braço para fazer. Então, quando a gente trouxe o projeto, assim, caramba, a gente estava querendo fazer isso já, só não tinha quem fosse encabeçar isso. Aí o Rogério falou, não, a gente faz. Aí eles, o que você faz? Precisa de um estúdio, a gente precisa de uma... videomaker. Não, vamos ali, tá ali, vamos lá. Aí a gente veio, achou essa sala super profissional, um ambiente bem legal para trazer nossos convidados. É isso. E eles também têm uma série de pessoas que eles também querem conversar, né? Porque aqui acaba que vira um ambiente de bate-papo pra gente trocar ideia. Então eles também querem conversar. Fez todo sentido, né? Pra mim foi uma lição relembrada, que é parece que quando a gente tá num lugar que é pra acontecer, pra ser próspero, ele é, né? Ele é sem o esforço. É claro que tem o esforço do trabalho, não é isso que eu tô falando, mas aquele esforço extra de quando não tá acontecendo e a gente começa a forçar para ele acontecer. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas de ficar tentando assim, isso aconteceu comigo bastante. Faz um produto, uma ideia, desenvolve, aí fica tentando forçar aquilo para acontecer e não acontece. Né? E aí você já esgota, extrapola, fala mais estudo, mais dedicação, mais estudo, mais dedicação. Vou fazer 2 sugestões. Primeiro, falar quais são as regras do nosso MVPzando, depois você parte para a apresentação do nosso convidado. Aí a gente bora para a tua pergunta. Caraca, tá vendo? Já estamos entrando de novo aqui. Beleza, então. Então vamos lá. Quais são as nossas regras aqui do MVPzando? Que talvez não seja esse nome, tá? Mas agora o MVPzando primeiro, sem julgamento. Não é esse o espaço, não estamos aqui para ficar... Não temos varinha mágica e nem estamos na nuvenzinha aqui. Não somos os senhores da razão, né? Não é, por favor. Exatamente. Sem culpa também, não vamos sofrer. Sim. Porque para a gente desenvolver precisa errar. Então, se precisa errar para desenvolver, não adianta ficar jogando culpa, não cabe aqui. Só análise. A gente vem aqui para fazer análise, a gente vem aqui para conversar, para entender. Então, a gente precisa fazer análise de negócio. Então, só análise. E por último, esse aqui é um ambiente de startup. Esse aqui, assim, mesmo que não seja uma startup em si que está aqui, como é o caso hoje, mas é uma empresa que está iniciando, sim. Esse aqui é esse espaço, é o espaço do ecossistema de startup. Perfeito. E a gente está trazendo aqui esse convidado de hoje, né, que eu vou apresentar agora, que é o Alexandre Grangeiro Botelho. Isso. Né, do banco e também do Emprego Feliz, que é a empresa que a gente veio aqui falar hoje, né? Conta aí um pouco pra gente sobre esse projeto, sobre você. Na verdade, o que acontece? Eu sou gestor de RH de pessoas há muitos anos, e aí eu vi que eu tinha um propósito assim dentro de mim, que era realmente ajudar as pessoas. E eu falei, cara, como é que a gente faz para ajudar as pessoas? A melhor forma que a gente pode fazer para ajudar as pessoas é exatamente explorar aquilo que a gente sabe fazer bem e entregar isso para o mundo, né?
entregar isso pro mundo, para as pessoas, compartilhar. E aí é mais ou menos na linha do que você falou há pouco, Rogério. A gente acaba criando um ciclo virtuoso. Então você acaba encantando as pessoas com aquilo que faz muito sentido para você, e aí as pessoas vão comprando essa ideia. Então assim, não é comprando financeiramente, isso talvez seja uma coisa até que fique segundo ou terceiro plano, mas é comprando mesmo assim, faz sentido para aquela pessoa, a pessoa vê que aquela ideia que você está vendendo, ela realmente faz sentido para você. E isso é uma coisa muito natural que eu acabei descobrindo. Você acaba tendo legitimidade e autenticidade para falar o que você fala. Então você acaba falando com propriedade aquilo que você fala, porque aquilo faz muito sentido para você. E eu falaria até que aquilo está alinhado com o seu propósito de vida, que para mim é uma coisa que vai muito além, é muito maior. Então aquilo faz muito sentido para você. Então quando você vai falar para as pessoas aquilo, as pessoas entendem, porque elas falam, realmente, você consegue mostrar com tudo, corpo, mente, coração, entra muito coração nisso também, e você é uma pessoa coerente. Então, os atos que você pratica na sua vida, aquilo que você fala, suas ações, elas estão todas alinhadas. Então, a pessoa olha pra você e se inspira em você. E aí eu falei, cara, eu vou pegar a minha missão de vida, o que eu aprendi na minha vida e vou compartilhar. É isso, porque assim, é lógico que a gente, exatamente o ambiente startup é esse, né? A gente tá sempre na tentativa e erro, né? Tá sempre quebrando a cara. Eu falei, mas por que não a gente não pegar as pessoas que estão começando a jornada, talvez a mesma jornada que eu comecei lá atrás, há 20 anos atrás, por que não eu falo, eu não vou conseguir tirar seu sofrimento, sua dificuldade, isso aí inclusive faz parte do processo, né? Que a gente vai quebrando a cara, vai aprendendo e vai evoluindo. Eu não vou tirar essas dores, mas quando isso acontecer, você vai saber o que fazer. Você vai saber como se comportar. Até assim, lado comportamental, vou sofrer, não vou sofrer. Às vezes eu congelo, eu tenho um problema, eu não sei como seguir, como eu vou pra frente. Não, a ideia não é essa. A ideia é exatamente, estamos juntos, existe um caminho a ser percorrido. Esse caminho, ele pode ser muito mais fácil do que você imagina se você tiver uma orientação. Então eu acho que é muito o que vocês fazem aqui, isso é louvável, porque realmente é aquela história, uma coisa que eu aprendi na minha vida. Uma boa ideia sem ação, sem ser colocada em prática, ela não vale nada. É só uma ideia. A Coutinho tem uma camisa assim que a ideia sem ação é alucinação. É alucinação. É isso mesmo. Eu gosto dessa camiseta. É isso muito mesmo. Pô, excelente, é isso, né? Porque a gente tá falando de trabalhar e projetos novos. Eu vejo que depois do Covid, muita gente tá começando projetos novos, assim, tanto pessoais como profissionais, às vezes de emprego. A gente tá aqui nesse projeto novo, né? Esse é o 4º episódio. Olha isso, é muito recente, é muito novo. Sim. E, pô, não é sempre um ambiente, um espaço novo pra gente criar, não é isso que a gente quer, né? Com certeza. Então é muito nessa linha, porque aí eu fui atrás dessa, falei, tá, vamos lá, e como é que a gente consegue ajudar as pessoas verdadeiramente? Ensinando... Mas aí você já tá falando da Emprego Feliz. Isso, exatamente, porque o que acontece, na verdade... Conta pra gente, eu queria entender de você o seguinte, Emprego Feliz, da onde que vem isso? Então... Assim, você tem experiência com pessoas, como que é o seu... Porque pelo que eu entendi, emprego tem com certeza alguma coisa com realocação de mercado. Com certeza. Né? Mas tem um background aí que eu queria conhecer primeiro. Então, o background, como é que funciona? Eu tenho 39 anos, eu com os meus 27 anos, eu virei chefe de um departamento jurídico de um grande banco. Então, assim, eu tinha status, tinha posição, tinha um salário bom, mas assim, eu até de certa forma eu conseguia fazer o que eu gostava, mas com o tempo eu vi que aquilo era muito limitado. Então assim, o que parecia para um jovem rapaz cheio de esperanças e sonhos, parecia ser assim, eu conquistei o sonho da minha vida, aquele sonho passando-se alguns anos, ele acabou sendo um pesadelo. Porque o que aconteceu? Eu era uma referência no que eu fazia, mas eu não me sentia realizado. Então eu acabei falando, não, tudo bem. Então eu passei a vida inteira procurando algumas coisas, que é o que geralmente a gente procura, dinheiro, emprego bom, alguma coisa do tipo. Só que às vezes eu esqueci de olhar pra dentro de mim. Eu falei, mas isso faz sentido pra mim? Isso tá alinhado com o que eu acredito? Isso tá alinhado com os meus valores? E eu vi eu mesmo que eu não tinha um emprego feliz. E aí eu falei, tem alguma coisa errada, porque teoricamente eu segui todo aquele script que a sociedade, pai, mãe, família, ela prega pra gente, que é assim, se você tem um bom emprego, você ganha um salário bom, você é uma pessoa realizada. E não é isso.
às vezes tem muita gente que tem a feliz coincidência de se encontrar por acaso, ou às vezes foi bem orientado, consegue se encontrar. Mas a grande maioria das pessoas não consegue. E aí o que acontece? Eu trabalhava muito com transições de carreira, que eram pessoas ali para os seus 35 para 40 anos. Dentro do banco. Não, isso... consultorias externas. E aí, o que eu descobri? Eu descobri que a transição de carreira era nada mais do que a mesma dor que eu sofri. Eu falei, a pessoa, ela passa uma vida inteira trabalhando naquilo, às vezes se você perguntar pra pessoa por que ela faz aquilo, ela às vezes não vai nem saber te responder. Ela vai falar, eu simplesmente fui trabalhando, fui crescendo, hoje eu cheguei onde eu tô, tá, mas foi planejado, foi ao acaso, você simplesmente foi levando a sua vida e você vai ver que a grande maioria das pessoas, elas simplesmente vão levando a vida. E qual é o problema? Quando você vai levando a vida, você não sabe onde você vai chegar. Você basicamente... Deixa eu te perguntar aqui antes disso. Aham. No banco, que você falou que você passou quantos anos lá dentro? 18 anos de banco e chefe do departamento jurídico durante 8 anos. 8 anos. Isso. Então, imagino que quantas pessoas você deve ter coordenado aí? Um monte de gente deve ter passado junto com você. Eu tinha um programa dentro do jurídico do banco que eu direcionava, educava e treinava as equipes. Então, eram as equipes diretas, eu tinha muitos trainees, eu tinha jovem aprendiz, tinha estagiários. Então, no total, eu teria mais ou menos mais de 1.000 pessoas que eu ajudei a trilhar a carreira. E o seu papel era pegar essas pessoas... Direcionar. E direcionar. E meu papel, assim, a gente acaba discutindo liderança, o que seria liderança, né? Mas para mim é um conceito que é muito caro, que é exatamente, liderança é você criar a melhor condição possível para suas equipes produzirem. Então, para mim, esse é o papel do líder. O líder, ele às vezes... carrega no braço, ele às vezes deixa a pessoa mais solta, isso depende muito do perfil da pessoa. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que enxergar as equipes, enxergar as pessoas, ver o que elas davam conta de fazer, então eu fazia uma análise profunda da pessoa, olhava as limitações, aquilo que elas realmente eram boas e poderiam se destacar, e alocava. E é engraçado, porque eu tive boas experiências com isso. Pessoas que às vezes em outras áreas do banco, porque o banco é muito grande, ele tem muitas áreas, pessoas em outras áreas que eram consideradas ruins. Olhava assim, não, eu não quero esse funcionário. É quase como se fosse assim, uma coisa que você pudesse descartar, né? Lá dentro que não precisa. Isso. Fala, não, essa pessoa é péssima, ela não produz e tal. Eu falei, será que você está conseguindo exercer um papel de liderança? Será que você está conseguindo construir um ambiente favorável para que ela se desenvolva, para que ela cresça? E às vezes eu tive felizes coincidências, que eu puxava a pessoa e falava, não, vem comigo, vamos ver. E eu do lado ali. Às vezes fica parecendo até um papel de tutor, mas é basicamente isso mesmo. Que quando a pessoa tá perdida, você tem que pegar na mão dela e direcionar ela sim. E elas mudavam quando você viu? Mudavam? Completamente. O que você já viu, assim, de mudança, de comportamento? Um caso que foi bem interessante. Um caso interessante, teve uma senhora lá, que ela entrou na minha equipe, ela tinha um problema de saúde e assim, ela estava precisando se realocar porque ela fisicamente ela tinha muitas limitações. Ela não podia ficar em pé, não podia fazer tanto tempo de trabalho repetitivo, então ela tinha muitas restrições inclusive da própria área de saúde do banco. E essa senhora, eu falei, não, você vai vir aqui e nós vamos fazer você... desempenhar o melhor papel que você consegue, com certeza respeitando suas limitações, porque assim, é engraçado, porque ela tinha um problema físico, então a limitação dela era muito clara, mas às vezes a pessoa tem umas limitações psicológicas, às vezes é um trauma, alguma coisa, entendeu? A pessoa é um pouco insegura, ela não quer assumir responsabilidade, entendeu? E aí é exatamente o que você falou no começo, a gente não pode julgar. Quando você tá lidando com pessoas, você não julga, porque todo mundo tem sua jornada. Cada um tem sua jornada, cada um tem sua dor. E assim, é impossível você saber a dor daquela pessoa, a jornada daquela pessoa. Então, essa senhora, a gente fez um trabalho grande. Exatamente, a gente fez algumas restrições com relação ao horário dela, o que ela fazia. E eu diria para você que depois de 1 ano e meio, ela passou a ser referência no departamento. Ela era a pessoa que cuidava da prestação de contas do departamento. E assim, eu confiava nela assim, quase que cegamente, e ela era excelente. Ela se tornou a melhor funcionária da área. E era uma funcionária que ninguém queria em lugar nenhum. Então, assim... Imagino que depois desse processo de transformação, sim, ela se encontrou, né? Se encontrou. Eu fico pensando muito que funcionário, assim, quando a gente tá como funcionário, a gente quer sempre prestar o melhor serviço. Sim. E quando a gente não tá numa posição que a gente consegue fazer isso, a gente fica infeliz. Com certeza. Acho que ela não tinha antes um ambiente para se desenvolver.
lembro daqueles 3 pilares que você conversou lá pra gente. Sim, exatamente, porque o que acontece, eu trabalho muito com comportamento, né? Então, assim, as pessoas acabam falando, Alexandre, você é mais terapeuta das suas equipes do que um chefe. Eu falei, mas é exatamente esse o papel que a gente tem que fazer. Por exemplo, a pessoa brigou com o filho em casa e vai trabalhar triste, produz menos naquele dia, você tem que entender, porque aquele problema é um problema seu, entendeu? Então assim, porque de novo, o líder é a pessoa que cria a melhor condição possível para a pessoa se desenvolver, e é exatamente os 3 pilares que você comentou, Guerra. A gente tem assim, a pessoa, qualquer pessoa, ela é o resultado do ambiente, dos ambientes que ela frequenta, das pessoas que ela convive e das ações que ela pratica. Então assim, eu como líder dessas pessoas, eu sempre tento gerar o melhor ambiente possível e tento criar, consequentemente, aquele espírito de cooperação e colaboração. Então, assim, isso já aconteceu comigo. Eu já tive pessoas na minha equipe que eram, assim, a produção delas era altíssima, mas não era uma pessoa que pensava em termos de equipe. E eu pedi para realocar. Caramba. Já. E pessoas assim que até... Porque ela era tóxica, assim, no ambiente. Ela não chegava a ser tóxica, mas era uma pessoa que pensava mais nela do que na equipe. Então, assim, era mais ou menos assim, porque a gente zelava muito por isso, pelo espírito de equipe. Exemplo, férias. Férias é o exemplo clássico. Porque o que acontece? Todo mundo quer tirar junto, não pode. Não, e numa empresa grande, como funciona? Principalmente no banco que eu trabalhei. A pessoa tira férias, a atividade dela continua rodando. Então, assim, precisa ter alguém fazendo o que ela faz. Então, geralmente, o que acontece? A gente dilui na equipe. Então, assim, é claro que a opção, às vezes, a gente tem uma pessoa ou outra que a gente até consegue botar para substituir, às vezes dá uma função, alguma coisa, um benefício, mas na grande maioria das vezes, a realidade a gente acaba tendo que absorver entre todos os colaboradores ali, né? Então, se não tiver esse espírito de equipe e união mesmo, não anda. Então, assim, isso já aconteceu comigo. Então, o que a gente sempre fala, assim, eu como gestor de pessoas, equipe, e tentando liderar as pessoas da melhor forma possível, eu sempre tentei, nos 3 pilares que a gente falou, conduzir as ações das pessoas para que elas realmente alcançassem os objetivos, tanto os objetivos pessoais, que isso é importante, como os objetivos da própria empresa. Então, que aí entra no pilar, que é das ações. Tentei sempre criar o melhor ambiente possível, e o melhor ambiente possível é engraçado, tipo, por exemplo, essa sala aqui, ela inspira ideias, ela inspira que as pessoas pensem, criem, inovem. Se essa sala fosse uma sala que tivesse mal cuidada, não tivesse quente, alguma coisa do tipo, estatisticamente falando, isso reduz exponencialmente a produtividade das pessoas. E são coisas que às vezes as pessoas não se importam. Você já viu aquela série Ted Lasso? Não. Tem da Apple TV? Não. É muito interessante essa série, velho. Eu sou apaixonado por ela, mas é a história de um cara que ele chega pra um time de futebol e o que ele começa a mudar no time de futebol, ele é técnico de futebol americano. A mulher herdou um time da primeira divisão da Europa, da Inglaterra, do marido, separou do marido, ela pegou e era o amor da vida do marido era o time. Aí ela herdou e ela quer acabar com o time. Aí ela contrata um técnico de futebol americano para gerir o time, da segunda divisão lá, do time infantil, que é o Ted Lasso. Na hora que ele chega, a única coisa que ele trabalha são as pessoas. Ele fala assim, o resultado vai ser sempre consequência. E aí ele se preocupa com o chuveiro que tá pingando. Com certeza. Ele se preocupa com detalhes do meio ambiente para as pessoas se sentirem bem. Com certeza. Que é isso que você tá falando. Com certeza. Porque o que acontece? Existe uma teoria bem consolidada no mundo da análise comportamental, que assim, é o que eles chamam de esgotamento do ego. E o esgotamento do ego basicamente é o quê? Todo mundo tem uma capacidade de tolerar. De tolerar o quê? Tudo. Tolerar as pessoas, tolerar o calor, tolerar a fome, tolerar. Quase uma coisa psicológica, fisiológica. Então essa tolerância, ela é fisiológica. E aí o que acontece? Todo mundo tem seu padrão. Então, hipoteticamente, o Rogério consegue segurar 1 hora sem fome. Mas 1h30 com fome. Mas 1h30 com fome ele não consegue. Então é porque começa a ultrapassar seu nível de tolerância. E quando você pega qualquer área da sua vida com relação à tolerância, quando você vai extrapolando a sua capacidade de tolerar, você começa a prejudicar todas as outras áreas. E aí é exatamente o esgotamento do ego que chama. E aí
no programa Emprego Feliz, que é um programa que eu criei, a gente vai falar bastante sobre ele, existe uma parte que eu carinhosamente chamo de régua de tolerância. E essa régua de tolerância é exatamente tolerar aquelas coisas do cotidiano. Então... É um autoconhecimento. Isso, é mais ou menos nessa linha. Isso. E é engraçado, porque apesar de parecerem coisas distintas, tudo tá no bolo. Tá tudo junto. Fala, eu tenho uma capacidade de tolerar uma pessoa brigando comigo. Eu tenho uma capacidade de tolerar o calor. Eu tenho uma capacidade de tolerar a fome. Só que isso tudo parecem ser episódios separados, coisas, mas não é. Uma coisa consome a tolerância da outra. Então, o que você tem que fazer? Você tem que reduzir o seu teste de estresse, o que você se submete, para que a sua tolerância seja focada e dedicada 100% para aquilo que realmente importa para você. Caraca, a gente estava falando, inclusive, isso mais cedo, né? De gente que sai de casa e começa a empresa a dar certo porque a pessoa saiu de um ambiente de estresse ou alguma coisa que ela tá ali incomodada, ela sai e muda. Mas já que você já falou do Emprego Feliz, não sei se você quer fazer alguma pergunta aí. Não, eu tô aprendendo pra caramba aqui, tô anotando tudo. Porque eu sempre antes dessa minha carreira de empreendedor, eu fui militar. E aí o militar, ele é estressado em todas as... Com certeza. Todas essas histórias que você tá comentando. Com certeza. Eu sempre comentei que enquanto ficar dentro da Força Aérea, eu entendi qual era o meu limite de dor, meu limite de fome, meu limite de sono. Eu sei quantas horas eu preciso dormir o suficiente para render um dia ou dois, quantas horas eu consigo ficar sem comer. Então, a dor, tanto de dor que eu senti em tantos lugares, não, eu consigo, com essa dor que eu tô aqui agora, tá tranquilo, porque eu já senti dores maiores. E, teoricamente, você consegue expandir sua capacidade de tolerar em todas as áreas. Exatamente. Aí tem um nome que a galera chama que é de Shivunk. Quando você tem um pouquinho a mais, é aquele seu sprint final. Quando você tá no final da corrida, é o sprint. O finalzinho, você sempre consegue tirar um pouquinho mais de energia no final da corrida para conseguir completar a corrida. Então, eu tô aqui anotando tudo, porque realmente eu tô aprendendo um monte com ele. E eu consigo explicar isso. Isso aí, na verdade, é o seguinte, é porque você entra até cargas aí fisiológicas mesmo, entra adrenalina, entram algumas outras coisas, que são substâncias mesmo, hormonais que seu corpo produz, que ele consegue fazer com que esse seu nível de tolerância, ele estique. Mas é exatamente o sprint que você está falando, só que tem um efeito rebote. Sempre tem um efeito rebote. Então, todo mundo consegue dar esse sprint, mas você paga um preço caro. Então, não é ideal que as pessoas vivam no sprint. Porque, fisicamente falando, ela vai se desgastar muito. E aí vai ter burnout, vai ter um monte de problema. Mas, esporadicamente, assim, conforme condição, às vezes tem uma entrega muito importante, todo mundo se junta ali e faz. Isso é legal, isso é interessante. E é interessante até para você testar o seu nível de tolerância. Para você saber qual é o seu limite realmente. E você também, porque assim, tudo é comportamento. Você tem que entender, você tem que se conhecer. E isso é muito interessante que você traz pra gente. Porque assim, mas eu consigo suportar a fome. Quanto? Quantas horas? Quantas horas? Aí vem o segundo passo. Se eu passar de tantas horas de fome, o que acontece? Já sei o que acontece. Eu começo a ficar, sei lá, impaciente, eu vou ficar com raiva, eu começo a sentir dor de estômago, tem muita gente que tem problema gastrointestinal. Então, assim, você tem que se conhecer. E é engraçado esse exemplo que você trouxe, porque o exército, ele é muito fisiológico. Então, ele te obriga. Isso acontece muito, muito, muito no nível dos atletas profissionais. Todo atleta profissional, ele faz isso. É como se fosse um treinamento de exército mesmo, porque é muito físico. Então ele tem que saber até onde você consegue treinar, até onde você consegue correr, até onde você consegue pular. Você tá sempre testando ali os seus limites. E é engraçado, porque você tá consumindo a régua de tolerância. Você tá lá com fome, 10 horas sem comer, 12 horas sem comer, 15 horas sem comer. Exceto quem faz jejum intermitente já tá um pouco acostumado com isso. Mas você tá lá 15 horas sem comer. E aí eu vou virar e falar pra você, não, então, surgiu um problema aqui gigantesco, você vai ter que resolver. Não vai. Porque aquela sua capacidade de tolerar ali, porque você vai precisar de uma energia, você vai precisar se dedicar, vai precisar focar, só que você tá distraído. A palavra é essa, você vai estar distraído. Porque a sua tolerância às outras coisas tá esgotada. Então, quando a sua tolerância às outras coisas está esgotada, você começa a consumir a tolerância daquilo que realmente importa. Então, e aí que entra. Fala, o líder, o que o líder tem que fazer?
A equipe, por exemplo, a equipe de vendas é muito acostumada com pressão e cobrança. Metas de equipes de vendas são metas muito agressivas. Então, o que eu preciso? Eu preciso que o ambiente seja bom, eu preciso que os colaboradores sejam efetivamente colaboradores, os funcionários sejam como se fosse uma família realmente. Não Metas tem claras. metas claras. Entre o time não pode ter disputa. Porque assim, eles têm que entender que todo mundo ali faz parte de um todo. Então, aí uma mesa, até mesmo uma mesa confortável, uma cadeira confortável, um ambiente agradável, iluminado, tudo isso vai poupando a sua tolerância. Mas agora você me chama atenção pra uma coisa. Lá foi engraçado. Eu trouxe um rapaz agora para cuidar das vendas da Atmos. Isso que eu ia E entrar, ele trouxe uma identidade pro time. Hoje lá o time comercial é o mais estiloso. A galera vai de roupa, blusa polo, blusa social, sapato, tem um estilo. Todo mundo tem um nome. Então não é Igor, Gabriel e Guerra. O Igor é Dragão Branco, o Gabriel é Falcão Negro e eu sou o Sargento Dodds. Não fui eu que me dei esse nome, foram eles que me deram esse nome. E isso criou mesmo uma identidade do time, né? Um ambiente mais agradável de trabalhar, dado que o time comercial, ele tende a ser muito estressado. Sim, meta na parede, gestão à vista. Sim. Vocês sabem quantas reuniões vocês têm que fazer por mês, a gente sabe quantos clientes tem que fechar por mês, então tá lá, e quanto precisa fazer no trimestre. Então, essa construção junto com o time, detalhar, eu acho que você comentou numa outra conversa nossa também, o óbvio precisa ser dito. Com certeza. Então, o óbvio é a meta. Sim. Mas a meta, a gente precisa breakivar, não. Tem que estar lá, qual é o número? É 76K, é 56K, é 152K. Tem que ser na vírgula para o time saber o quanto que ele precisa trabalhar para desenvolver aquela meta. Eu faço uma analogia muito com corredores, pilotos de competição, o Rogério até sabe muito bem disso. Você pega um piloto de Fórmula 1, você vai virar para ele e falar assim, você precisa reduzir 1 segundo na sua volta. Aí o piloto vai virar para a equipe dele, o engenheiro, né, e vai falar, não, tudo bem, eu preciso reduzir 1 segundo na minha volta, então eu preciso que o carro seja 5 quilos mais leve, eu preciso que o pneu não sei o que, tal, o pneu seja assim, tenha tal, a temperatura seja tal, a condição seja tal. Isso é porque a gente está falando de atletas de alta performance. Um piloto, por exemplo... ele olha a curva e fala, nessa curva aqui tá saindo de frente, naquela outra lá... E ele ainda vai virar e falar, isso é porque o aerofólio tá tantos graus desregulado, ele tem que arrumar. Então, por exemplo, é uma coisa que eu digo para todo mundo, eu falo, tudo é possível de ser feito. Tudo é possível ser feito. Por exemplo, sua equipe vende 100 por mês. Vende 100, vamos pegar um número aleatório. Vende 100 por mês. Aí você é o CEO da empresa, você é o coordenador do time, alguma coisa do tipo, e fala, então, a gente vai ter que passar a vender 300. Então, vocês vendem 100 e vão ter que passar a 300. A equipe tem que entender, e ela vai ajudar o líder a construir isso, que é possível vender o 300. Só que a equipe vai falar, então... eu vou precisar de mais recursos X, Y, Z e você, líder, vai ter que me ajudar com isso, porque é sempre uma troca. Então, assim, e aí é claro que a gente tem que ter uma equipe, a gente tá falando de um piloto de Fórmula 1 que tem uma capacidade absurda, então, essa forma de você botar metas muito agressivas para uma equipe dessa, muito agressivas, você precisa ter uma certa maturidade da equipe. A equipe tem que entender qual é o carro que ela tá dirigindo. Então você pega uma pessoa que, sei lá, ela anda de bicicleta, e aí você pega um triatleta e você fala, não, você vai começar a nadar, porque como você é um atleta profissional de bicicleta, você vai começar a nadar e tal. E aí você bota essa pessoa que começou a nadar hoje, às vezes, apesar de ser o mesmo ambiente, ela precisa de habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, capacidades diferentes, competências diferentes. Então, assim, às vezes você exigir essa troca da pessoa que está começando a aprender ali a andar, o líder vai ter que ter um papel mais incisivo. Ele vai ter que meio que mais direcionar o que a equipe inclusive, vai ter que fazer. Inclusive, esses atletas de alta performance, eles têm alguém orientando sempre. Sempre tem. Existe um planejamento completo, não é ele que constrói esse planejamento, né? E de todas as áreas, alimentação, nutricionista, exercício físico, profissional de educação física. Mas você falou um ponto que eu queria voltar aqui, que eu achei muito interessante, sobre... Você falou... Não pode existir competição dentro de uma equipe, e aí você falou vendas. E isso me chama a atenção porque a maioria dos lugares de vendas, eles são competitivos. Né? Se você pega, assim, a cultura o outro tá vendendo mais que você não tá vendendo, o que tá acontecendo? Né? E como que isso pode ser prejudicial, porque na verdade, assim, se a gente olhar
não com o que é melhor para o vendedor, mas o que é melhor para a empresa é um time que toca a bola, né? Com É um certeza. time que o cara tá ali numa linha de frente e fala, pô, eu não vou conseguir fechar esse cara aqui, mas eu sei que o Alexandre tem uma outra característica, eu vou passar para ele, aí você fecha e Perfeito. tamo no time, né? O que você tá falando tá perfeito. E é assim que funciona realmente. Eu vou explicar um pouco mais exatamente o meu ponto de vista. Porque o que acontece? Isso é normal. Você tem uma equipe com 5 vendas, o melhor vendedor é o que vai ganhar um bônus. Uhum. Isso é normal. Então, bem ou mal, você acaba tendo uma competição entre eles. Mas essa competição, ela é assim, digamos assim, realmente eu tô trabalhando para tentar gerar o melhor resultado possível. Mas o melhor resultado possível não é porque eu quero ser melhor do que o Rogério. Uhum. O melhor resultado possível é que eu quero poder contribuir mais para a empresa para que todos ganhem. Então, assim, porque quando você alimenta o espírito de um resultado pelo resultado, e aí começa a ter vai ter uma coisa predadora. Então, um vendedor vai começar a boicotar o outro. Então, assim, e isso acontece. E Imagina trabalhar nesse lugar. todo Meu mundo Deus, perde. deve ser Todo mundo perde. Existem empresas grandes, multinacionais, que funcionam assim. Ah, não. Só que o que acontece? E aí a gente sabe, a gente vê nos números. O burnout é gigantesco, turnover é gigantesco. Burnout é a pessoa exatamente não dá conta, tem um problema fisiológico, é o corpo desligando, falando eu não dou conta. E Porque não tá feliz? porque não tá feliz, exatamente. Não é emprego feliz, Esse é o ponto. emprego massacrante. Isso, é o emprego massacrante. workaholic. E tem um alto índice de turnover. Turnover exatamente é pedir demissão. Uhum. A pessoa não dá conta, ela pede pra sair. Então, assim, e não é essa a ideia. Eu não tô dizendo que um ambiente de cobrança, um ambiente de estresse não gere uma satisfação ou não esteja alinhado com o propósito da pessoa. Você pega os atletas, os próprios atletas. Eles têm que passar pelo estresse. Não existe atleta de alta performance que não se submeta a um estresse absurdo. Uhum. Mas a questão não é essa. A questão é, mas aquilo faz sentido pra ele? Aquilo é uma coisa que movimenta ele, aquilo é uma coisa que ele acredita. Ele vira e fala, talvez o Bolt, a gente pega vários atletas aqui, o Phelps, fala, eu acho que em algum momento ele parou e falou assim, eu nasci pra isso. Aham. Ele acreditava nisso. E aí que é engraçado, exatamente puxando um gancho da régua de tolerância que eu tava falando pra vocês aqui. Quando você faz uma coisa estressante, mas que tá alinhada àquilo que você acredita, o estresse ele é insignificante. O que eu vejo hoje muito é, tipo, a galera jovem que tá com muito gás, muita vontade, vai lá, se joga, né, no meio do fogo, arranca o problema de lá, resolve, vai se estressando e vai ficando mais velho, vai ficando cansado um pouco assim, Sim. né, desse movimento e vai talvez indo um pouco mais estratégico, pensando Com certeza. pra onde que vai. E foi bom você ter puxado isso, porque é exatamente isso. O que acontece? E isso eu ensino muito no programa, que a gente vai falar um pouquinho mais. A pessoa, ela tem que entender que o que gera valor é o conhecimento e a capacidade de entrega. Uhum. Então, assim, é o que gera valor efetivamente, é o que remunera a pessoa ao longo da vida dela. Uhum. E a pessoa tem que entender que no começo da vida dela, o conhecimento que ela tem sobre aquela atividade que ela vai desenvolver, o conhecimento e a experiência. A experiência, ela gera um conhecimento absurdo. Porque você tem duas formas de adquirir conhecimento. Você adquire conhecimento refletindo sobre alguma coisa, ou você adquire conhecimento vivendo aquela coisa. Uhum. São as únicas duas formas que tem de adquirir conhecimento. Então, assim, a pessoa tem que entender que ela é jovem, então ela não teve muito tempo para viver experiências daquilo. Ela tá com fome, né? Ela tá com Isso. vontade. Ela não teve tempo para viver experiências daquilo e ela também não teve tempo para refletir sobre aquilo. Principalmente porque quando a gente é muito jovem, você não vai pegar um livro de filosofia e ficar lendo e pensando na vida, né? É mais ou menos isso. Alguns fazem. Mas assim, então, isso é uma coisa geralmente que a gente costuma fazer um pouco mais velho. Assim, depois dos 20 anos, 25 anos, vai crescendo. Então, o que acontece? Os jovens, isso eu sofro muito lá na minha consultoria. Os jovens, eles já querem sair sendo CEO de empresa com 20 anos de idade. Uhum. Aí eu falo, tudo bem, eu nunca digo que é impossível, porque tudo é possível. Eu acabei de falar isso aqui, entendeu? A gente conhece alguns. Tudo é possível. Mas aí eu diria pra vocês, como é que essa pessoa consegue, com 20 anos, virar CEO da empresa? Ela se encontrou muito rápido. Geralmente é uma pessoa que vende muito, tem uma capacidade absurda de venda, e ela entrou num ambiente empresarial que abre esse espaço. Por exemplo, as EJs, né? Que é um lugar onde a pessoa pode vender, crescer e virar o CEO lá, porque tem essa capacidade de trazer dinheiro. Isso. E aí é que é interessante, que é o que a gente descobre. Eu acho que o ambiente que foi proporcionado para ela Isso.
foi perfeito para ela conseguir se É desenvolver. exatamente isso. Por exemplo, o Michael Phelps. Michael Phelps é o maior medalhista olímpico. Então, assim, nadador, referência, ganhou tudo que ele participou. Então, assim, o Michael Phelps. Tem uma história do Michael Phelps que as pessoas não sabem. Ele tem um problema fisiológico. Então, ele tem um tronco largo, as pernas curtas, os braços compridos, ele é um pouco desengonçado. E ele tem uma hiperflexibilidade também. Então, os ossos dele, eles são elásticos. É como se o Michael Phelps tivesse ossos de criança. É uma doença. Só que por uma coincidência, e ele tem problema de comportamento, ele sofria muito bullying na escola, e ele tinha uma irmã que nadava na escola. E essa irmã puxou ele para nadar com ele, exatamente para tentar tirar ele do bullying, entendeu? E para um outro ambiente, né? Para o outro ambiente. E ele se encontrou na piscina. E as pessoas do esporte também ajudam, né? Isso. As ações que ele praticava. Então você imagina, sei lá, que por exemplo, se o Phelps tivesse nascido numa cidade que tem algumas cidades que não tem uma piscina, uma boa piscina. E aí? Então assim, e o programa faz exatamente isso, porque, vou fazer a analogia do Phelps aqui, tem muita gente que nasce em cidades que não tem piscina. Muitas, a grande maioria, eu diria que é a grande maioria. Porque assim, ganhar dinheiro, todo mundo consegue. Ganhar muito dinheiro, aí já é bem restrito. E ganhar muito dinheiro fazendo o que você gosta, é quase impossível. Então assim, não é impossível. Teve um investidor, um potencial investidor que comecei umas semanas atrás, que ele virou pra mim e falou assim, cara, tu vai apanhar de remo, cara. Como é que tu tá com essa tecnologia em Brasília? Era pra você estar em São Paulo. Aí eu falei assim, faz sentido, mas é porque eu tenho um propósito tão grande de fazer o negócio funcionar em Brasília que você não faz ideia. Então tem operação em outros estados, mas aqui em Brasília tem que funcionar, porque ele também tem que ter o ambiente, por isso que a gente criou um podcast. O ambiente ele tem que proporcionar para que as pessoas consigam ver Com certeza. outras pessoas como você, Com certeza. como o Chex, como o Mayara, como o Brian, que vai vir aqui de tarde, que caramba, essa galera desenvolve tecnologia em Brasília, entendeu? Então se não tiver, às vezes ela acha que não tem uma piscina, às vezes tem uma piscina que dá para treinar, entendeu? E a gente se junta para todo mundo, de repente, construir uma piscina juntos, uma piscina maiorzona para todo mundo conseguir treinar. Perfeito. Então, me parece que eu tô adorando esses 3 pilares, vai ser um aprendizado do podcast para minha vida. E aí eu queria pegar isso que você tá falando agora e entrar mais para o emprego feliz. Eu queria tirar uma dúvida antes, assim, só um último ponto que eu acho que ficou com certeza. ponta solta na minha cabeça, nem foi do nosso papo, mas a gente tava falando do estresse no trabalho, né, que ele precisa acontecer, e a gente veio agora do Covid, que, foi pesado, a galera trabalhou muito, né, pessoas workaholics tiveram burnout porque se meteram no trabalho. Mental virou um tema. Conheço vários, eu estudo, inclusive estudo. E aí vem minha questão assim até quando esse estresse faz bem? E eu tava lembrando de uma série que eu vi do Mahomes lá do futebol americano, né? Que ele vai para esse estresse. Ele é esse atleta que você tá falando de alto nível. Mas me parece que quando ele sai, ainda tem o resquício do trabalho em casa. Mas quando ele tá em casa, né? Ele tá com a filha dele, ele tá com a mulher dele. Me parece que existe um equilíbrio aí em saber que o estresse não é porque o trabalho tá dando errado que minha vida tá dando errado. Não é porque, né? Então eu tô com um problema no trabalho, mas eu me estressei no trabalho, exagerei, ali não. Mas é exatamente isso que você está dizendo, porque o que acontece? O estresse ele é inerente à vida humana, assim, não tem como, você vai viver, você vai ter estresse, não tem jeito. E o estresse, vou até deixar claro o que seria o estresse. O estresse é basicamente você ser submetido a alguma situação que está fora do que você esperava. Basicamente isso. Então, eu poderia dizer que são as pequenas frustrações. Porque frustração nada mais é quando você cria uma expectativa de alguma coisa. Eu acredito, todo mundo assim, meio que, talvez até involuntariamente, você bota na sua cabeça, eu vou acordar, tomar meu café, vou pro trabalho, vou não sei o quê, vou fazer isso, aquilo. Então você meio que desenha o seu dia na sua cabeça, até involuntariamente você faz isso. Quando qualquer coisa desalinha do que você planejou, já é um estresse. Então isso é engraçado. E isso se aplica para tudo. Às vezes, eu vou responder um e-mail. Aí eu vou responder um e-mail, aí o telefone toca e tem um problema, não respondo. Por quê? Porque na minha cabeça, no meu subconsciente, eu ia escrever o e-mail até o final e eu ia terminar aquela atividade e começar uma nova atividade, mas interrompe no meio. Isso é estresse. Então, assim... E aí, rompeu uma expectativa. Rompeu uma expectativa, você se frustrou. E
eu ia entrar no Emprego Feliz perguntando, mas eu queria entender também, Pode só falar. minha segunda antes, tá? Aham. A gente já vai. Perfeito. Eu queria entender o que te levou, assim, eu sei que você tem uma carreira que eu entendi que você passa já por várias pessoas, Sim. que você ajudou a se colocarem e elas desenvolvem muito melhor, né? Tipo, você teve esse aprendizado e daí Com saiu certeza. o que você tá fazendo, Sim. mas olhando pelas pessoas, assim, você viu muita gente estressada, muita gente sofrida, o que Sim. te motivou em relação a essas pessoas? E isso foi uma coisa que eu vi bastante. Porque, igual eu tava falando há pouco, geralmente as pessoas, quando elas vão passando o tempo, vão ficando mais velhas, elas vão se conhecendo mais. Uhum. Elas vão refletindo sobre a vida, elas vão pensando. É um pouquinho diferente do perfil que você falou do jovem. O jovem, ele é muita ação, ele quer fazer, ele quer gastar energia. Ele não entende que ele tem que parar um pouquinho para planejar, pensar, para fazer uma ação talvez um pouco melhor daqui 2 dias, 3 dias, 5 dias ou uma semana. Não, ele quer fazer tudo agora, quer abraçar o mundo. Então assim, e isso é engraçado, que quando a gente vai ultrapassando, vai ficando mais velho, a gente vai mudando até por uma questão física. Porque a nossa disposição, a nossa energia, ela vai diminuindo. Uhum. Então, assim, é impossível falar que uma pessoa de 50 anos tem a mesma energia que essa mesma pessoa de 20 anos. Porque, às vezes, dependendo se você comparar uma pessoa com a outra, mas eu gosto muito de comparar a pessoa com ela própria. E essa é a melhor forma de você ver a evolução da pessoa. Porque quando você compara uma pessoa com a outra, às vezes você comete alguma injustiça. Geralmente. Então isso não é bom. Mas você comparar a pessoa com a própria pessoa, isso é fantástico. Então, você pega a mesma pessoa, você vê que 20 anos ela tem muita energia, e é igual eu tava falando, tem muita energia, pouca experiência e pouco conhecimento. E você tava falando do seu caso, do que você viveu, e isso se aplica muito, né? Muito. Tipo, você se encontrou Sim. no Emprego Feliz, Sim. apoiando, fazendo coisas que você gostava de Por fazer. quê? Porque eu vi que os maiores resultados eu gerava quando eu mexia nas pessoas. Uhum. Isso foi uma coisa que eu descobri. Porque eu fui um gestor muito bom, eu sabia desenhar processos, eu sabia resolver problemas, mas assim, a gente não faz nada sozinho. Uhum. Então eu descobri que quando eu olhava pra dentro, porque é engraçado, as pessoas, isso eu costumava falar muito lá no banco. A gente falava, geralmente, quando a gente precisa aumentar a produtividade, as pessoas, isso acontecia muito lá no banco. Elas falavam, eu preciso de mais recursos. Uhum. A primeira resposta, talvez a resposta intuitiva natural, eu preciso de mais recursos. Uhum. E recurso seja dinheiro, seja gente, ou seja tempo. Tempo também, né? Então essas 3 variáveis estão sempre em jogo, né? Quando a gente está discutindo. E aí eu falava, tá bom, com relação a dinheiro e tempo, a gente pode discutir, pode ver se dá para otimizar alguma coisa. Com relação a pessoas, vem cá que eu vou conversar. E isso eu falava até com outras áreas, eu fazia consultoria em outras áreas disso. Falava, Mas o que te motivou a ir para essa parte de gestão de pessoas? Porque Então, você podia ir para todo lugar ali, né? sim, mas foi isso que eu descobri. Porque assim, as pessoas elas olhavam as pessoas como números. Uhum. E aí eu falo, tudo bem, Isso te incomodava? me incomodava muito, porque quando você olhava a pessoa como número, você falava, eu tenho uma pessoa que produz 10. Eu vou ter 2 pessoas que produz 20. Eu falo, não E necessariamente. por que isso te tocava? Eu posso ter 2 pessoas que produz 15. Uhum. E eu posso ter 2 pessoas que vão produzir 8. Às vezes vai até diminuir. Então, quando as pessoas falavam, eu preciso adicionar pessoas. Não, você não precisa adicionar pessoas. Você precisa fazer com que a pessoa gere o máximo possível que ela consegue produzir. E me incomodava. Que é legal que assim, o seu melhor, aí no outro dia aí sobe, o seu melhor, aí no outro dia desce, o seu melhor, aí no dia, o seu melhor. Não é como, faça o seu melhor, cada dia... Eu tenho um exemplo excelente que explica isso, exatamente isso que você está falando. Eu quero construir uma casa. Eu vou botar, sei lá, eu preciso construir... Aí, de novo, são as variáveis, né? É dinheiro, tempo e pessoas, né? Que são os recursos, assim, que mais... Dinheiro, tempo e pessoas. Beleza. Eu tenho uma casa. Eu, com 5 pedreiros, eu vou construir essa casa por, sei lá, 500 mil em 6 meses. Beleza. Eu, com 10 pedreiros, eu vou conseguir produzir uma casa por 700 mil, porque 10 pedreiros, eu vou ter que gastar mais com a mão de obra, em 3 meses. Não necessariamente. Isso aí é gerenciamento de projeto. Gerenciamento de projeto. Gerenciamento de custo, prazo e escopo. Isso. 9 mulheres... Aumentar o escopo. Não, Sim. vai aumentar o custo. Não, Isso. mas tá muito caro, então vou reduzir o escopo. Isso. Aham. E aí é que entra o exemplo do pedreiro.
então eu quero que a casa fique pronta em uma semana. Eu vou botar, Rapaz, eu vou botar desenvolvimento 1000 pedreiros. Eu falo, não, peraí. Não é assim que funciona. Existem... 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Exatamente, essa essa é a frase de área de desenvolvimento. E você está falando de pessoas aqui, me lembrou muito como que os fundos de investimento, investidores anjos, assim, não é só isso, mas principalmente o que eles olham são pessoas, né? É time, não é... São 6 T's, eu vou lembrar de 3 agora, que são os primeiros. Eles vão olhar para 6, são 6 T's. O primeiro T, time. Né? Como é que o time ele é complementar? Não pode ser um fundador, tem que ter pelo menos mais um cara. Sim. Aí depois tem a tecnologia. Então, tem tecnologia, não tem, é proprietário, não é, já está usando, pretende usar, então tecnologia. E terceiro é o tamanho de mercado. Então, esse mercado é realmente Oceano Azul, é Oceano Vermelho, já tem alguém fazendo isso, tem concorrente. Teto é alto, baixo. Teto é alto. Então, esses 3 primeiros T's são o que é cotidiano hoje, que é um dos outros apoiadores do nosso projeto. Eles avaliam para escolher uma startup que eles vão acelerar. A startup tem time, tem tamanho de mercado suficiente e eles têm tecnologia, é uma startup que a gente acelera. Excelente. Então, olha só como é importante, porque você está falando numa esfera de banco. Sim. E a gente fica olhando aqui para o nosso ecossistema. Com certeza. E como muitas vezes botam o ambiente de startup como uma coisa totalmente diferente do tradicional, e muitas vezes não é porque não precisa ser, porque funciona já, né? Então, trabalhar pessoas no ambiente tradicional, às vezes fica um pouco, até no ambiente de startup também fica um pouco de lado, mas a importância disso é tão grande que é o primeiro T. O primeiro T é time, é avaliar pessoas. Com certeza. E desse programa, vamos entrar aqui no programa? Sim. Tá, que eu quero entender, o que eu queria saber? Primeira coisa, para quem que é esse programa? Então, o programa, como eu estava falando, inicialmente eu vi que tinha muita gente ali para os 35, para os 40 anos que me procurava para realocação de mercado. E às vezes, qual é o problema de você trabalhar com uma pessoa de 35 a 40 anos? Ela já meio que está enviesada, ela já tem um direcionamento. Então, hipoteticamente, a pessoa tem 40 anos e fala, eu descobri, ela é um engenheiro. Aí eu descobri que na verdade eu queria ser médico. Eu falo, não tem problema nenhum. A gente tem o próprio Kentucky Fried Chicken, que é o Coronel Sanders, que é o sócio fundador, já faleceu. Ele começou o KFC com 72 anos. Olha aí. Então, assim, a idade não é um problema. Não é. Mas, assim, logicamente que a pessoa tem que ter uma consciência de que o esforço vai ser maior. Porque até a curva de aprendizagem do cérebro, ela vai caindo ao longo do tempo. Então, por conta das sinapses cerebrais, tem uma parte fisiológica. Então, quando você é mais novo, você tem uma capacidade de aprendizado muito maior. Então, você reaprender depois de mais velho é um esforço muito maior. Então, eu falei, tá, e se a gente tirar a palavra e botar aprender? Falei, opa, então a gente começa aí a jornada bem mais lá para trás. Aí você vê, por que eu vou trabalhar com pessoas que têm que reaprender? Por que eu não trabalho com as pessoas que têm que aprender? É muito mais efetivo. Mas você também trabalha com quem vai reaprender? Também trabalho com quem quer reaprender. O Guerra falou uma vez no podcast aqui já também sobre aqueles 3 momentos. Boa. Teve um livro, eu anotei para falar aqui. Você falou sobre esses 3 pilares, eu achei bem legal. Teve um livro que eu li que é Trabalhe 4 horas por dia. Esse livro é fantástico, já li 2 vezes. E aí tem me corrija se eu estiver errado, mas ele diz sobre as janelas de oportunidade para você empreender. Com certeza. A primeira é quando você é jovem. Você tem muita energia, você tem mais tempo, mas você não tem muita experiência. Né? Isso. Então, tempo, energia... Exatamente. Aí depois você tem uma janela de oportunidade que já tem uma experiência, que é mais ou menos a janela de oportunidade que a gente está aqui, 30 e poucos anos. Já tem um pouco mais... dinheiro, lembrei do outro, que é o recurso. Pouco recurso. Tem pouco recurso. Então agora o cara tem mais recurso, mas ele já não tem mais tanto tempo, porque agora já tem filho, já tem esposo, já tem muito trabalho e tal. Mas ele já tem uma experiência legal. E aí uma terceira janela de oportunidade para você empreender é quando você já está aposentado. Né? Já tem o dinheiro, ele tem o dinheiro guardado, provavelmente ele conseguiu se organizar para isso. Ele já tem mais tempo, mas ele já não tem tanta energia. Então essas são as 3 oportunidades que a gente visualiza. Interessante, né? Fantástico. Mas é isso, é alinhado, exatamente. E puxando até o gancho do livro. Porque essa janela de oportunidade, logicamente, quando você
a gente tá falando de carreira. E carreira não é uma coisa que você constrói da noite pro dia. Então, assim, demora. Então, logicamente, como demora, vamos aproveitar aquela energia que tem lá no começo e somar com o tempo à disposição, muito tempo à disposição, para tentar gerar os melhores profissionais. E os melhores profissionais, de novo, não é aquele que mais ganha dinheiro, mas é a pessoa que vai trabalhar satisfeita, fazendo o que ela gosta de fazer e que vê sentido naquilo que ela faz. Tem muita gente, vou dar alguns exemplos, Médicos Sem Fronteiras. Você pega Médicos Sem Fronteiras, dependendo aqui no Brasil, tem médicos que ganham 80 mil, 100 mil, 120, 150 mil. Médico plantonista de grandes hospitais chegam a ganhar 150 mil em um mês. E aí, você pega um Médico Sem Fronteiras, que vai lá para fazer programas sociais na África, algum lugar do tipo, às vezes lugares que não tem água, não tem comida, não tem recurso, não tem nada. Às vezes ele é um médico voluntário. E ele tá lá. Pelo propósito. E aí, pela lógica, você vira e fala, pô, mas você tem uma profissão hoje que talvez seja uma das profissões mais rentáveis aqui no Brasil, que é a medicina, né? Então, assim, por exemplo, hoje o governo não consegue contratar o tanto de médico que ele precisa. Então, assim, você tem aí uma demanda... Déficit, né? Você tem uma demanda ociosa aí de profissional. Não é à toa que o próprio governo federal já fez alguns programas para tentar mais médicos, tentar trazer outros médicos, porque realmente falta o profissional. E aí você fala, não faz sentido, né? Logicamente, assim, quem tá olhando de fora, de novo, a gente... Na visão do médico. Na visão da pessoa, do que a gente aprende, né? Sim. Não faz sentido, a pessoa tem um título muito bom, uma carreira muito boa, abre mão de tudo isso para ir pra África passar fome e necessidade. Eu falo, mas ela tá feliz e satisfeita. Tem uma Então, coisa assim, que acontece na sociedade de hoje que eu acho que ela é a causa da grande maioria das depressões. Assim, estudo nenhum, né? Da minha cabeça que eu tô falando isso. Mas que eu percebo que na nossa sociedade está muito comum o dinheiro ficar à frente de pessoas. Sim. Né? Não é as relações, em primeiro lugar, de estar preocupado com o próximo, do próximo querer se desenvolver. E aí, quando as pessoas colocam o dinheiro na frente, elas começam a entrar num processo assim de depressão ou de não entender o motivo da sociedade, do porquê que a gente está aqui. E aí a pessoa pode estar até ganhando muito dinheiro, mas ela começa a ficar infeliz. E eu vou além, eu vou puxar um gancho disso que você está falando, muito bem colocado, Rogério. Eu vou além. Tem pessoas que elas projetam chegar em algum lugar. E aí quando elas chegam, elas falam, mas não é o que eu imaginava. E é engraçado, e às vezes as pessoas passam a vida inteira caminhando para aquele lugar. Então, assim, o programa, ele faz muito isso. Ele fala, mas para qual lugar você quer ir? E tem uma frase que eu uso muito, o barco à deriva, ele chega em qualquer lugar. Então, assim, você tem que direcionar o barco. Então, assim, você vai para lá, bota o foco e segue. É claro que o barco não vai andar em linha reta. Vai ter o vento, vai ter a maré, vai puxar para lá, vai para cá. Às vezes o barco afunda, você tem que fazer outro barco. Mas, assim... Planejar, o plano é inútil, mas planejar é indispensável. Com certeza. O plano com certeza. Vai mudar pra caramba. Você tem que planejar, porque vai ter os ajustes de rota, mas você tem que... Exatamente. E é engraçado, às vezes, por exemplo, isso a gente faz muito assim. Alexandre, mas você tá falando que você tem que definir um projeto, um ponto onde você quer chegar e você vai começar a construir, que é exatamente o que eu faço no Emprego Feliz. A gente começa do fim. A gente sempre começa, porque como é que funciona? Eu vou entrar lá, Rogério, a gente faz um mapeamento de perfil, análise comportamental, vê o que você gosta de fazer, o que você não gosta, qual é a área que você mais gosta. Eu gosto de artes, eu gosto de matemática, eu gosto mais assim, por exemplo, o cérebro, ele tem dois lados, ele tem um lado criativo, ele tem um lado mais racional, ele tem um lado de exatas, então geralmente, quem é muito bom num lado não é bom no outro. Isso acontece bastante. É claro que a referência é a própria pessoa, então às vezes ela é excelente em um lado e muito excelente no outro, isso acontece. Porque a referência é a própria pessoa. Então, assim, mas sempre tem um lado que é um pouquinho melhor. E aí você tenta, que é o que a gente faz, a gente tenta desenhar mais ou menos um rumo. Eu não falo exatamente o lugar que você vai chegar, mas já dá para ter uma ideia de aonde você vai chegar. Porque, logicamente, a gente às vezes está falando de uma coisa de 5, 10, 15, 20 anos para frente. Falo, pô, eu mal consigo definir o que eu vou fazer daqui 6 meses, quanto mais que eu vou fazer daqui 10 anos. Mas aí é até o que a gente fala, você tem que sempre buscar o ideal. Você mira no ideal e vai. Teve um teste que eu fiz de vocacional em 2002, por aí, tem uns 20 anos. Na época eu tava preparando para fazer vestibular. Né? Na época eu tinha, sei lá, 16 anos, por aí. E aí eu peguei, coloquei lá, tinha até menos, acho que tinha uns 12. Fiz um teste, não é bem o que você tá falando, mas achei muito interessante,
porque tinham várias profissões. Aí as 10 profissões que apareciam para mim, 7 eram engenharia, um era professor de lutas marciais, o outro era piloto de aeronave, piloto militar, e o outro que eu não lembro qual que era. Tipo assim, falaram, são coisas que não tem nada a ver, e hoje eu olhando para esse teste que eu fiz, e eu nunca mais achei esse teste. Eu não lembro se tinha lá engenharia elétrica, mas eu fiz engenharia elétrica, eu fui piloto de aeronave militar e eu fui professor de karatê. Então assim, eu nunca... Sabe quando você lembra lá, tá, caramba, aquele teste que eu fiz, onde é que tá esse teste? Eu acho que é muito legal, porque É muito legal. eu não levei a sério, eu assim, nossa, que teste merda. Eu nunca vou fazer engenharia. Não faz Agora sentido. fala o dinheiro. E aí fiz engenharia e uso muito no meu dia a dia. Mas provavelmente ele viu um lado do meu cérebro, Sim. que é o meu lado racional, Sim. que provavelmente foi mais aguçado em algum teste que eu fiz lá. É mais ou menos isso que você inicia fazendo? Exatamente isso. Eu criei algumas ferramentas. Aí tem o mapa de intenções, que é exatamente tentar desenhar qual é a sua linha de afinidade. A gente tem a análise de perfil comportamental, que é um método DISC, ele é famoso. Então, você basicamente, as pessoas têm 4 tipos de personalidade. Então, a gente tenta identificar uma das 4. E aí, a gente faz também, tem uma outra ferramenta que é a gestão de tempo, que é exatamente ver assim, alinhado com a sua área de afinidade, alinhado com o seu comportamento e alinhado com os recursos que você tem disponíveis. E aí, É o DISC que você tá falando? É o DISC. E aí, quando você vai falar dos recursos, porque eu juntei os 3, porque é engraçado, porque as pessoas elas criam uma análise comportamental, mas é muito teórico. Ela não entra na parte prática. E no meu programa é prático 100%. Então é lógico que eu parto de uma base teórica, que eu preciso saber como é você. Tem muita entrevista, tem muita conversa para saber como você é, exatamente para saber aonde você consegue chegar. Uhum. Então, exemplo. Às vezes a Começo do autoconhecimento. Isso. Eu acho só ciência. Mas é uma ciência complexa. Porque assim, por exemplo... Até pra botar signo no meio do negócio desse, não dá? Pra botar. O signo tem um Não, eu acho que dá pra botar enneagrama. Enneagrama, signo, diz que tem aqueles 16 personalidades também. Eu botei esse monte assim, caramba, quais são as caixinhas que o cara normalmente bota a gente só pra eu entender onde é que eu tô. Isso. É muito legal. E isso é muito legal, porque... E como que isso influencia na carreira da pessoa? Completamente. Porque assim, por exemplo, hoje a gente fala muito de soft skills, hard skills, né? Que soft skills nada mais é do que perfil comportamental, soft skills. Você é uma pessoa emotiva, você é uma pessoa... Então, isso tudo é comportamental, isso eu analiso. E aí você tem hard skills. Hard skills é o que você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, hard skill no programa, a gente fala muito pouco. Porque hard skill, basicamente, você vai aprender ao longo do tempo. É uma coisa, porque assim... eu vou ser um programador hard skill é o técnico, né? Você programador de Python. Não vai nascer dentro da sua cabeça. Você tem que estudar, assim, não tem jeito. Então, pode ser... Claro, logicamente, tem gente que aprende muito rápido, tem gente que demora mais para aprender, mas tem que aprender. O conhecimento, ele vai vir de algum lugar. Então, assim... E aí, quando você vai para soft skill, vou dar um exemplo. Um exemplo prático. Você pega uma pessoa que é muito emotiva, uma pessoa muito sensível. Se você botar ela numa empresa, numa equipe de vendas, uma empresa mais agressiva, ela não vai suportar. Não vai. Entendeu? Então, assim... Então, se você mudar o ambiente daquela pessoa, ela vai conseguir transitar num lugar onde ela se sente melhor e aí, por isso, ela desenvolve mais. Mas é exatamente isso. Porque aí assim, as pessoas estão começando a ver que não é tão amarrado. E o programa também não é tão amarrado. Porque você fala, a pessoa é sensível, ela vai ser, sei lá, uma... artes plásticas, vai ser uma artista plástica. Ela é sensível, ela é boa, ela tem instituição, não necessariamente. A pessoa sensível, ela pode ajudar a equipe de vendas. Entendeu? É até bom para trazer equilíbrio. Sim, entendeu? Então é uma coisa mais diversa. Só que aí, de novo, dentro até dos próprios times, você tem que desenhar o papel de cada um deles. Então, existe uma questão, por exemplo, existe isso a gente estuda bastante, a questão de incentivos por resultado. Isso é muito polêmico em empresa. Porque, por exemplo, geralmente quem ganha incentivos por resultados é a equipe de vendas. Só que a equipe de vendas, ela tá vendendo um produto. E esse produto foi criado por alguém. Eu tô vendo isso agora lá. Equipe de sucesso do cliente. A gente teve as 2 primeiras renovações da Atmos agora. Os nossos clientes mais antigos, o Big Box e o Ernesto. São clientes da gente há muito tempo. Parceiros, ajudaram a gente para nessa jornada. A gente foi renovar.
A venda foi comercial, fui eu que vendi lá atrás. Uhum. Mas a renovação foi o CS, porque alguém estava entregando. Acompanhando a conta. Aí agora a gente tá numa... Sabe aquela fase do chefão que você nunca chegou? Chegou nessa fase que, caramba, chegou na renovação. Como é que faz? Tem que criar um card novo lá dentro da operação. O contrato é um aditivo, é um contrato de renovação. A comissão, a venda não vende mais ou a venda faz parte, como foram as primeiras renovações, eu fiz parte, mas eu como sócio não tenho participação. Então, eu ajudo a construir para a gente não interferir o pessoal de comercial, o pessoal de comercial está vendendo e renovação. Vai ser um processo novo criado agora. Então, vocês já chegaram à conclusão disso ainda não? Estão experimentando. Processo agora. Depois contei. Nesses próximos 2-3 meses vai ter mais umas 10 inovações. Então, vai ser bem legal. Queria entender como é que vai melhorar esse processo. A gente trouxe uma pessoa muito boa de CS, que ela já veio de outra empresa, ela foi piloto de aeronave militar comigo também, então ela já tem, tipo assim, mano, a missão é essa aqui, eu preciso que eu vou te ajudar, vou fazer 2 com você, depois você vai tocar ela, você é a dona do processo. Aí a Karen abraçou, falou assim, Guerra, pode deixar comigo, eu vou construir esse processo, eu vou consultar quem eu precisar consultar, e depois eu volto pra você. Porra! Isso é perfeito. Porque o cérebro muito sistemático. É engraçado, dá pra ver, até da forma que você fala. Aí eu trago um exemplo muito, muito engraçado disso, muito interessante. Porque eu já cheguei a coordenar a equipe de 80 pessoas. E uma vez que eu coordenei uma equipe de 80 pessoas, eu tinha uma pessoa que, se você olhar nos resultados, ela era assim, talvez a pior. Se não fosse a pior, uma das piores. Nos resultados. Mas essa pessoa era o espírito da equipe. Ela fazia as festinhas de confraternização. Quando as pessoas estavam tristes, ela sentava, conversava. Ela era o coração da equipe. E se você pegar uma pessoa de fora, você vai falar, não, tira, não produz nada, é péssimo. Eu falei, gente, vocês não têm noção da importância dessa pessoa para a equipe. E aí, quando você vai nessa questão de metas, né, você vai metrificar aí você fala, tá, mas essa pessoa, será que às vezes ela é mais importante do que o próprio vendedor? É a peça ali, é a pecinha que dá a fundação da casa. Você tira a casa, cai. Então, vocês acreditam em meritocracia? Você tem que ler o livro Tirania do Mérito. É mesmo? Caraca, eu já gostei do título. Caramba, Tirania do Mérito. Já gostei do título. Tirania do Primeiro Mérito. porque, né, ninguém sai do mesmo lugar. Cada um sai de uma posição diferente. Cada um tá num momento diferente. Isso. E você colocar essa cultura ali dentro, é como se você vai apaixonar no livro. Passasse uma Você vai apaixonar no livro. O que acontece? Qual é o problema do mérito? O mérito, assim, o principal problema do mérito, beleza, hoje, mérito está associado a dinheiro. Então, assim, você fala, tá, mas... porque às vezes você fala assim, essa pessoa ajudou pessoas. Por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras, que eu dei o exemplo aqui agora. Qual foi a contribuição que ele deu para a sociedade? Muito maior, talvez, do que nós 3 aqui vamos dar o resto da nossa vida. Que ele estava lá enquanto as pessoas estavam morrendo, mais necessitavam, ele estava lá ajudando. E quanto ele ganhou financeiramente falando? Talvez até nada. Talvez ele foi até como voluntário. Então, assim... Se você olhar na sociedade hoje que a gente tem, não é uma pessoa que teve mérito. E aí, porque quando você vai analisar... Foi pela avaliação econômica. Avaliação econômica. E aí esse é o problema, porque quando a gente está falando de empresas, eu já tive um professor de economia que ele falava isso claramente. Ele falou, toda empresa, o objetivo é gerar lucro. 100%. Sim, economicamente falando, é isso. É o objetivo de uma empresa. Beleza. Isso não é uma ONG. Não vou discutir se isso está certo ou está errado, mas a gente pode discutir algumas coisas muito interessantes. A qualquer custo? Ah, sim. De jeito nenhum. Entendeu? Então, assim, eu posso então fazer, sei lá, vou criar uma substância que mata as pessoas. Mas as pessoas vão usar para recreação, mas elas... Cara, e você acha que isso é um absurdo, mas tá cheio de série de Netflix de empresa que faz isso, né? Que sabe que tá contaminando, que tá machucando alguém e não tá nem aí. E no programa, quando tem, então, uma pessoa que tem uma pegada empreendedora, você traz esses aspectos? Trago. Falando? Isso, porque é exatamente assim. Como é que funciona a jornada do programa? A jornada do programa funciona mais ou menos assim. A gente começa com autoconhecimento, e aí... A pessoa vai entender, vai se conhecer, vai saber quem é e tal. Beleza, a gente encontrou a pessoa. Aí a gente vai para a segunda parte do programa, que a gente explora uma coisa chamada prosa, que é postura, relacionamento, objetivo, saúde e ambiente. Que para mim são coisas muito valiosas. Então,
qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, qualquer coisa. Eu vou plantar um pé de tomate. Eu vou, sei lá, comprar um carro. Eu vou tomar um café. Eu vou, sei lá, qualquer coisa. Você tem que ter a postura correta para você fazer. Então, vou botar a água dentro do copo. Então, ó o P. Água dentro do copo. Qual a postura? Eu tenho que segurar o copo assim. Se eu virar o copo assim, ele derrama. Então, esse aqui é comportamento. Então, eu tô falando de postura. Você tem que ter uma postura para fazer isso aqui. Então, ó como funciona. Relacionamento. A gente vive em sociedade, a gente sempre tá construindo valor para alguém, conversando com alguém, criando conexões. Então, assim, eu vou conversar com essa pessoa. Essa pessoa, ela me contribui, ela me traz alguma coisa positiva, ela consegue explorar o meu lado bom. É bom eu conviver com uma pessoa que explora o meu lado ruim. Te bota pra cima, né? Te bota pra cima. Te botando pra baixo não faz sentido. Isso, então assim, relação. Por exemplo, um exemplo. O ser humano, ele tem seus vícios, tem seus... Enfim, mas assim, às vezes você perde tempo. E eu falo isso muito. Qual a diferença entre perder gastar? Qual a diferença entre gastar e investir? Então, a diferença prática entre gastar e investir. Quando a gente fala gastar e investir, a gente está falando de recurso. E recurso, hipoteticamente, eu já falei aqui, né? Tempo é o mais caro dele. Tempo é o mais caro dele porque é finito. Ele acaba. Então, assim... Só pra não me perder, você falou prosa. Eu tô em relacionamento. Relacionamento. Isso, tá. Relacionamento, exatamente. Beleza, porque o que acontece? No relacionamento, você acaba gastando energia... Peraí que eu me perdi. Gastando e investindo. Isso, gastando e investindo. E aí, porque o que acontece? Aí, de novo, a gente fala gastar ou investir. Quando você pega o recurso e direciona para alguma coisa, eu tenho que fazer uma análise se eu estou gastando ou investindo aquele recurso. E basicamente é o quê? Se aquele recurso que eu estou direcionando para alguma coisa está me levando ao objetivo, é o objetivo, eu estou investindo. Se ele está me afastando do objetivo, eu estou gastando. Então, isso, apesar de falar isso funciona também para relacionamento. Então, assim, cara, eu estou investindo em bons relacionamentos ou não? Ou eu estou gastando? E quando eu falo gastar e investir, aqui tem uma valoração mesmo. Eu tô pegando aqui quanto uma coisa vale ou não vale. É tipo um relacionamento tóxico e um relacionamento de volta pra cima. Aí você vai avaliar isso. E você vai tirar ou não na sua vida. E aí vamos supor, eu tô no seu programa, eu chego aí, você vai falar com quem você se relaciona. Exatamente. Esse é o R do prosa. Porque aí, eu sei lá, digamos que eu quero fazer medicina. Cara, medicina não é uma graduação fácil. Você tem que se dedicar, você tem que estudar bastante. Então, assim, aí você tem um amigo que te chama pra sair todos os dias. Vamos pra festa, vamos não sei o quê. Aí você chega 4, 5 horas da manhã, aí você dorme mal. Aí quando você dorme mal, você já não consegue estudar direito e tal. Cara, esse relacionamento, você tá gastando seus recursos com ele. Então, assim, esse é um relacionamento que você tem que se afastar. Isso é uma coisa que a gente ensina no programa. Então, esse é o R. Aí tem o O, que é prosa. O é o objetivo. E o objetivo, de novo, eu poderia dizer pra vocês que do prosa é o mais importante. É aonde eu quero chegar. Então o objetivo é pra cá. E aí a gente ensina como é que mapeia. Logicamente que antes a gente já faz análise comportamental, vê o que a pessoa quer, que a pessoa quer se direcionar. É o O. Nas nossas mentorias, assim, o que mais aparece é time sem métrica guia. E sem objetivo. Sem objetivo. Qual é o objetivo de você aqui nessa mentoria? Mas aí, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. A métrica guia é fundamental, né? O time inteiro não sabe nem pra onde tá indo. Mas eu vou falar pra vocês aqui. Que, por exemplo, isso cabe na escala pessoal, né? Não, vocês vivem num ambiente de startup. Então, o ambiente de startup, naturalmente, ele já é, vamos dizer assim, ele é composto por pessoas que estão mais dispostas a se expor ao risco. Então, quando a gente fala que são pessoas que estão mais dispostas a se expor ao risco, são pessoas que estão mais dispostas a assumir responsabilidades. E escolher o objetivo é a maior responsabilidade da sua vida. Então, por isso que as pessoas navegam sem curso. Porque elas têm que decidir. Você fala, eu tenho que ir. Então, por isso que definir o objetivo é difícil. Então, assim, porque o que acontece? Cada escolha é uma renúncia. Na hora que você escolhe o caminho, você inevitavelmente deixou de escolher todos os outros. É dizer não, né? Escolher é dizer não. É dizer não. Então você tem que ter um objetivo claro. Quem não escolhe, eu já vi, assim, pessoas muito boas que têm dificuldade em escolher, e aí isso faz com que ela não se desenvolva. Mas é a grande maioria. É a grande maioria. É a grande maioria? Inclusive, porque, eu vou dar um exemplo. Você vai, sei lá, numa repartição pública, empresa pública.
Porque a pessoa tem aquela ideia de que eu vou ganhar um dinheiro para me sustentar e vou ser realizado, né? Perfeito. Aí você vê a pessoa 20 anos fazendo a mesma coisa. Mesma cadeira. Mesma coisa. Mesma praça. Então, assim, e aí você vê a pessoa 20 anos fazendo a mesma coisa. E se você for perguntar pra pessoa mesmo, você vai ver que talvez as realizações pessoais dela, Pegou esse na mesma. É só pra dar uma risadinha. as pessoas 20 anos lá fazendo a mesma coisa. E às vezes, quando você vai pegar essa pessoa, porque a vida são várias áreas, né? É um composto de várias áreas. Isso, inclusive, a gente faz uma análise no programa. Porque a gente bota lá, a gente bota saúde, bota relacionamento, bota religiosidade, que é muito importante. Então, assim, Amém. porque a religiosidade, ela envolve um monte de coisa. A religiosidade ou a espiritualidade? Não, religiosidade. A religiosidade. Porque Agora. religiosidade é macro. Não é Religiosidade... espiritualidade que é mais. Não, é religiosidade. Porque a religiosidade, ela é como se fosse, assim, a filosofia de vida da pessoa. Ah, tá. Ela é uma coisa... Ela não tá atrelada a uma instituição. Não, nenhuma. Eu achava que a espiritualidade fosse isso. Não, é religiosidade. Entendi. E aí fala assim, exemplo, e é uma coisa que as pessoas não sabem. Você fala, o ateu não tem religião. O ateu tem uma religião. O ateísmo é uma religião. Não acreditar. O ateísmo é uma religião. É engraçado, né? Então, assim, que quando você vai ver... Mas tá na prosa espiritualidade? Não, isso aí é com relação às áreas da sua vida. Tá. E aí o que acontece? A pessoa tá 20 anos lá na área. Só que a pessoa, o trabalho é uma das áreas da vida. Uhum. Então, assim, tem muita gente que abre mão de ser realizado profissionalmente para ser realizado nas outras áreas. E tá tudo certo, cada um com a sua jornada. Então, assim, qual é aí a minha crítica a isso? Se a pessoa sofre. Porque é engraçado, ela escolheu não escolher. E é por isso que ela tá há 20 anos fazendo a mesma coisa. Ela escolheu não escolher. Não tem problema nenhum, cara. Você pode escolher o que você quiser pra sua vida, mas você aceitou sua escolha. E às vezes a pessoa nem sabe que ela escolheu. Por quê? Porque ela se exime das Na responsabilidades. verdade, ela não escolheu. Ela não escolheu. E escolheram por ela. Não, ela acha que não escolher é se eximir da responsabilidade. É isso mesmo. Porque quando o O do prosa, o O é o mais difícil. Porque você tem que decidir. Uhum. E as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. Fala, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei. Não interessa. Uhum. Mas você tem que ir para um rumo. Não tô falando que vai ser fácil, não tô falando que você não vai ter dificuldade, mas se você não for para lugar nenhum, você não chega em lugar nenhum. Então, assim, e aí... Quem não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar tá bom. Exatamente. Lacrando, né? Alice é o pai das maravilhas. É verdade. Alice, né? Qual rua que eu... Pergunta pra onde você quer ir? É isso. Não sei, né? Então, pra qual caminho que eu escolho? Qualquer um serve. Qualquer um. Isso, exatamente. Então, Se você não sabe pra onde você vai, qualquer um. e esse é o objetivo do prosa. E o S? E o S? A S é saúde. Uhum. E a saúde é engraçado, porque a gente acha que assim, sei lá, fazer atividade física, comer vegetais, também. É. E é engraçado, porque a parte da saúde que as pessoas menos exploram, ainda mais no ambiente corporativo, é a mental. Porque tem a saúde fisiológica, a saúde mental, tem tudo isso no programa. E a saúde mental, ela é a pior. É a que as pessoas menos cuidam. Geralmente, né? Então, assim, E a física influencia muito no mental também. influencia, lógica, todas, é tudo interrelacionado. Você não consegue isolar nada, entendeu? Assim, Entendi. não consegue relacionar nada. Inclusive, a própria atividade física, ela produz hormônio dopamina, hormônio de felicidade, né? Então, assim, já existe... Tira a pessoa daquela posição de estar parada. Melhora o corpo inteiro. Então, assim, tudo tá interrelacionado, é a saúde. E no final, é o A, que é o ambiente. E o ambiente é muito importante. O ambiente, ele é definido assim, são praticamente, grande parte da influência externa que você tem no seu corpo. E logicamente, é no seu corpo, na sua mente, na sua saúde, tudo. E o prosa, o prosa inteiro, o PROSA, ele tá interligado. Uhum. Então, assim, você vai ver quando fala de uma coisa, fala da outra, puxa um gancho, tá tudo junto. Não tem como se separar. A gente separa pra ficar mais didático na explicação. Você faz junto com a pessoa essa avaliação do prosa? Tem a avaliação, que aí tem exatamente... primeira parte. Sim. Aí a segunda parte do prosa, aí você ajuda a pessoa a ela se entender em todos esses... Tem uma ferramenta. A ferramenta ela é basicamente um questionário, ela vai responder no questionário. Você criou essa ferramenta? Isso, eu criei as 3 ferramentas que tem no programa, foi eu que criei. E aí, uma delas é engraçado porque eu separo pelas áreas da vida. Aham. Então, eu falo assim, a pessoa vai preenchendo.
Por exemplo, tem até uma parte engraçada lá, as pessoas ficam meio constrangidas, assim, mas eu boto, quanto tempo você fica no banheiro? Uhum. Então você fala, pô, mas pra que isso? Cara, o seu tempo é um recurso limitado, 24 horas, então eu preciso E o saber... pessoal tá gastando aí boa parte no banheiro. Eu preciso saber quanto tempo você gasta, porque assim, não tem jeito, porque no final a gente vai fazer um projeto, o programa é um projeto, Aham. então a gente vai fazer um grande projeto pra Que é direcionar a vida você. da pessoa. É a vida da pessoa. Cara, aqui em Brasília isso é muito forte, velho. Porque aqui tem muito servidor e eu adoro o estatutário, né? Eu acho que, assim, o melhor emprego que tem é estatutário, trabalhar para governo, mas muita gente, e eu não tô falando de quem é o estatutário que tá lá bem e tá entregando, eu tô Sim. falando daquela galera que já foi muito e cansou daquilo. Sim. Esse cara tá há 40 anos no cargo, ele cansou, e aí eu vejo essas pessoas querendo ir para outras coisas, Sim. né? Elas querendo... elas falam assim, quando a gente vai fazer a mentoria do time, primeira atividade todo mundo se apresenta. Aí alguns falam, e o que você quer ser na sua carreira? A pessoa, aposentado. Agora eu quero me aposentar, eu tô chegando nessa fase da vida. E aí essa semana veio um cara e falou assim, não, eu cansei de ser o Jaque. E, velho, é uma coisa que já tinha na internet, mas eu falei, o que é Jaque? Ele, não, minha mulher acha que eu tô em casa, eu sou o Jaque. Já que você tá em casa, você vai fazer não sei o que, já que vai fazer outra coisa. Então eu fico o tempo inteiro fazendo outras coisas e eu percebi o quanto que eu gosto, na verdade, de desenvolver trabalhos além da minha casa. Sim. Então eu me aposentei, eu faço esse trabalho e agora eu tô fazendo esse outro trabalho aqui dentro também para eu poder, né, ter como um propósito de vida e como aquilo casa com a vida da pessoa até na aposentadoria. É engraçado isso que eu vou falar aqui, mas basicamente é da natureza humana você produzir, você criar alguma coisa. Então, assim, você sempre tem que estar gerando valor para a sociedade. Então, assim, porque o ser humano ele é um ser muito sociável. Então, e a sociedade nada mais é do que um grupo de pessoas que contribuem e colaboram para que aquele todo viva harmonicamente de uma forma perene. Então, basicamente é isso. Então, quando você não se sente contribuindo naquele meio, você quase que involuntariamente tem um sentimento de inutilidade. Você acha, eu sou um inútil. Aí já era. E tem uma estatística, eu não tenho um número aqui exatamente, mas tem uma estatística que bota o número de casos de depressão de pessoas que se aposentam. É absurdo o número. Porque a pessoa, eu sempre trabalhei, produzi alguma coisa e tal, e aí um belo dia eu virei um inútil. Faz sentido. Virei um inútil. Eu tenho uma fórmula de longevidade próximo de mim. É meu sogro. Ele tem 86 anos, ele trabalha em pé. E trabalha até hoje. Ele é pesquisador, biólogo, ele é britânico. Aí a gente, né, minha namorada foi perguntar para ele assim, pai, mas por que você trabalha até hoje? Filho, eu sou pesquisador. A minha natureza é fazer perguntas. Excelente. E eu tenho perguntas que ninguém consegue responder por mim. Isso me movimenta. Excelente. Não, O sensacional. cara faz atividade física, beleza até hoje. Tem que trazer ele aqui, viu? Tem que trazer ele aqui mesmo. Deve ter uma cabeça muito boa, né? Sim, Conversa sobre tudo. perfeito. Tentando entender aqui Aham. um pouco, assim, a gente falou de vários perfis de Sim. pessoas que podem se beneficiar Sim, de um programa como esse. com certeza. Então, assim, eu queria ouvir de você perfil, o cara que tá há muito tempo no trabalho, por exemplo, esse aqui em Brasília, que eu acho que esse deve ser um dos seus mercados também, que Isso. é o servidor público. O programa, ele é basicamente voltado para jovens primeiro emprego. Jovens primeiro emprego. Isso, exatamente. Então, assim, o programa Emprego Feliz hoje, eu tenho consultorias e mentorias para pessoas de realocação, porque como é que funciona? Quando o jovem, eu diria para você que ele é uma folha em branco. Então, você mais ou menos consegue direcionar... Quantos anos? A ideia é que a partir de 15, 16 anos já começa a fazer o programa. 15, 16 anos. É. E aí os jovens que estão com essa mentalidade, geralmente eles estão querendo saber de vestibular, ou se vão para um concurso, ou se vão para um curso técnico. Na verdade, a gente tem... É claro que quando a gente vai fazer até um planejamento do negócio, a gente tem que analisar as ameaças, né? Aham. Então, assim, basicamente é uma matriz SWOT aí, né? Você vai fazer as ameaças. A maior ameaça do programa são pais que direcionam os filhos para alguma carreira que eles entendem que é a certa, Isso é a história da vida. sem escutar e conversar o que os filhos Se ele tá alinhado com esse plano do querem. pai. Exatamente. Dele.
Então essa é a maior ameaça do curso hoje. Então o que acontece? Aí a gente tem que... Tenho vários amigos que fizeram Isso aí. faculdade. Fazer a matriz SWOT do programa e tal. A matriz... Qual é a maior oportunidade da matriz SWOT do programa? A maior oportunidade, porque a gente vai no SWOT, né? É Strength, Weakness, Opportunity, Threats. Strengths, aí são as forças internas, né? A gente fala de interna e externa. Quando você fala de força do programa Emprego Feliz, basicamente é o quê? Eu fiz uma pesquisa no CNPq com todas as profissões existentes. Então, existe no CNPq, existe no CNAE. O CNAE é o índice isso é feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Uhum. Ele faz um mapeamento do CNAE com a ajuda do CNPq, que são todas as áreas de conhecimento que existem. Então, você tem o CNAE, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Então, eu mapeei todas as atividades que existem. E aí, eu peguei todas as áreas de conhecimento que existem, fiz um casamento numa matriz gigantesca para saber o que você dá conta e o que você não dá conta de fazer. Então, a força do programa é exatamente essa. Porque, assim, eu pego um jovem que não sabe o que existe no mundo, ele não sabe, a verdade é essa, ele não sabe o que existe no mundo. E eu jogo para ele, isso é tudo que existe. É interessante. O CNAE, para quem não sabe, quando a gente abre uma empresa, né, a gente tem que dizer qual é o tipo de imposto que a gente vai pagar. Isso. E a gente tem que ter uma escritura lá. E esse valor é o CNAE. Então, se é uma empresa que vai fazer vendas de copo pela internet, é um CNAE. Se vai fazer eventos, é o CNAE, né? E aí, pelo que eu entendi, então você pegou todos os CNAEs. Todos. E você viu quais que trabalham com cada curso de formação. Isso, exatamente. E aí você cruzou. São as áreas de conhecimento. Tô estragando o áudio aqui. E aí você cruzou essas informações. Isso. Aí você cruzou essas informações, então o jovem, na hora que ele faz a avaliação, isso. Você vai entender com ele quais são as oportunidades que aparecem ali dentro. Isso. Diante das escolhas que ele vai fazer. Isso. Então, isso é interessante, hein? Você pega assim, vamos supor, você tem o seu filho, tá em dúvida, ou você é o jovem que tá em dúvida. Sim. Você fala, eu tô projetando isso. Isso vai vir dentro de uma avaliação que vai te dizer, isso que você tá projetando, o teu futuro tem essas oportunidades. Exatamente. E eu vou além. Poderoso, hein? E eu vou além, porque eu pego e falo assim, você é muito bom em matemática. Exemplo, você é muito bom em matemática. E aí, não é matemática especificamente, é raciocínio lógico, tal, porque é mais comportamental. A gente, quando fala matemática, é muito específico, né? Então, assim, você fala, você é muito bom em matemática, por exemplo. Aí fala, você pode trabalhar nessas áreas. Aí eu vou pegar uma pessoa que é muito boa em matemática e vou falar para ela, você vai virar artista plástico. Existe até uma certa limitação fisiológica, que de novo que eu tinha dito aqui há pouco. Você tem dois lados do cérebro, quando um lado é muito forte, o outro é menos. Então, você tem um lado mais forte, todo mundo é assim. Então, o que acontece? Aí eu pego essa pessoa que fez matemática e vou falar, é claro que nunca restringe, sempre é amplo. Ele tem acesso, ele conhece, ele vê. Mas aí, de novo, é o que a gente tá falando, é esforço, é possibilidade de êxito, é você aproveitar as oportunidades. Eu falo, você sabia que você pode trabalhar com isso. Só com isso que você é bom. E eu também caso com comportamento. Aí eu falo, mas você é bom em matemática, mas você é uma pessoa sensível, então você pode ser um pesquisador. Você é bom em português, mas você é não sei o quê, você é agressivo com vendas, você pode ser um comunicador, você pode trabalhar com marketing, publicidade, entendeu? Então, tem esse direcionamento. Vai trazendo a técnica que você estruturou. Sim. Imagino que você puxou de várias técnicas, né? O programa, eu demorei mais de 1 ano para desenhar e escrever o programa. Então, isso assim, estudando e trazendo técnica. Isso só para eu estruturar o programa foi 1 ano. Além dos Não, eu já estudei muito. E você sempre estuda, né? Você é o cara que estuda bastante. Então, você vai pegar o seu programa, então chegou o jovem, ele quer entender mais para onde ele vai, né? Em vez dele chegar e perguntar para as pessoas em volta só, é que nem um pouco, fazendo paralelo, se estiver fazendo errado me corrija, mas é que nem um pouco a pessoa quer fazer dieta. Aí ela pode fazer dieta, mas ela pode ir no nutricionista, né, e fazer a dieta. Ou então ela quer fazer exercício físico. Ela pode fazer. Mas ela pode ir para um personal trainer, montar uma série, e aí o resultado é muito superior, porque é do profissional da área. Isso. Porque o que acontece? Eu sou um curioso nato, eu até gostei da ideia, tem respostas do seu sogro, tem respostas que as pessoas não me perguntam, minha vida é assim. Então eu já sou um pesquisador por natureza, eu sou muito curioso.
Então eu quero sempre saber como tudo funciona. E aí eu cheguei num momento que eu vi que tinha muitas respostas na minha própria vida que ninguém respondeu. Então assim, pô, por que que eu entrei no banco? Eu entrei no banco jovem, eu tinha 20 anos quando eu fiz o concurso. Então assim, por que eu fiz o concurso? Porque aí quando eu fui desenhando a minha própria jornada lá pra trás, eu fui, pô, mas foi meio que minha mãe que me direcionou, ela falou que era aquilo que eu tinha que fazer pra minha vida e tal. E é lógico que, assim, a gente tá falando de protagonismo, eu tô falando o que eu quero pra minha vida. Não adianta, a vida que eu tenho que viver é a minha vida. Não é a vida que as outras pessoas querem, não é a vida que as outras pessoas idealizam. Então, assim, é claro que quando você é jovem, você tem muita confusão dentro da cabeça. Principalmente porque sua experiência de vida é muito limitada. Porque, de novo, experiência, como é que você adquire conhecimento? Você adquire por experiência empírica, que é exatamente o que você vive, e você adquire por reflexão. Então é pensar, é você pensar sobre as coisas. Mas, logicamente, que para você pensar sobre as coisas, você tem que conhecer as coisas. Então, assim, como é que eu vou imaginar? O cara nem tem noção desse Não caminho. conhece. Não conhece. E aí é uma coisa muito forte que eu trago no meu programa, que é um negócio chamado consciência. Consciência. As pessoas vivem na inconsciência. Então, quando eu trago no programa, eu falo de consciência, eu chego e falo assim, ó, você sabia que existe isso? Você sabia que existe, sei lá, uma pessoa que trabalha com, não sei, vamos pegar aqui, uma pessoa que trabalha com agricultura familiar no interior, colhendo, sei lá, feijão orgânico. A pessoa nem sabe o que é aquilo. Eu fiz uma pesquisa aqui agora, que conversa muito com o teu business, que são os jovens nem. Sim. Nem estuda, nem trabalha. Existe isso. Existe. Lá em casa apanhava, se fosse. E aí que a gente tá falando da galera que não tem nem a oportunidade. Né? Então, tem o terceiro nem, o que não tem oportunidade. Tipo, o jovem nenê nem estuda, nem trabalha. E o Brasil é o segundo país com o maior número de jovens nem. 30. Mas por não ter oportunidade ou por não... Aí vai cruzando um monte de coisa. Sim. Normalmente, sim. Falta de oportunidade. É importante ter mercado de trabalho e ter um pouco desse direito. Isso, com certeza. Porque olha só que interessante aqui. Por que isso acontece? É porque geralmente, olha como funcionam as gerações. Os pais, eles não querem que os filhos tenham as dificuldades que eles tiveram. Então, eles tendem a mudar a vida. Então, a vida que um pai tem, ele muda para os filhos. Só que o pai, ele não tem uma consciência, olha de novo aqui o que eu vou falar, consciência, essa palavra é muito forte. O pai não tem consciência que as dificuldades que ele passou na vida dele fizeram ele ser quem ele é. Então, ele tá tirando a oportunidade do filho dele chegar num lugar que ele chegou. Ele tá tirando a oportunidade. Por facilitar? Por facilitar. E aí, não tem jeito. As pessoas, elas... É aquela história, isso é da natureza. Você pega um passarinho. Como é que a mãe do passarinho... Pode ir, irmão. Como é que a mãe do passarinho ensina ele a voar? Ela bota espinho no ninho. Ela bota espinho no ninho. E aí o passarinho começa a se machucar no ninho. Ele fala, eu tenho que sair daqui, porque não tem jeito. E é engraçado, isso é muito cultura, né? Você vai lá nos Estados Unidos, por exemplo, a cultura é o filho fez 18 anos e sai de casa. Então assim, você tem que se tornar uma força produtiva no país, ou em casa, ou sei lá o que seja. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil você tem, desculpa a expressão, mas você tem eternos adolescentes. Então você tem adolescentes de 30 anos, de 35 anos. Então, assim, essa questão do neném. Aí, de novo, é o que eu falo. Cada escolha é uma renúncia. Se ele tá bem assim, e os pais conseguem sustentar ele, e tá tudo certo, e o acordo tá lindo, tá todo mundo ajustado, cada um, que, de novo, sem julgamento. Sem julgamento. Aí me dói, eu tenho dificuldade. 11 milhões de jovens assim, cara. Cada um siga seu rumo. De 15 a 29 anos. Agora, qual é o problema que eu vejo? Eu não sei como que isso é em estatística em relação ao tempo. Tem diminuído ou subido esse valor? Pelo que diminuiu um pouquinho, mas são 22% dos jovens dessa faixa etária. 22% que não tem. Então você tá falando aí de um mercado bem grande, né? Sim. Isso. Só que aí qual é o problema? Aí, disso tudo que eu tô falando, de novo, consciência. Fala, eu sou um pai, uma mãe, aceito sustentar meu filho até o resto da vida dele, vida que segue. Beleza, um dia você morre. Você vai deixar uma riqueza para ele conseguir sustentar e tal. E aí a gente volta de novo que a gente falou no começo da nossa conversa. Com certeza, esse jovem vai ser um jovem perdido psicologicamente falando. Sabe por quê? Porque, de novo, da natureza humana, ele não vai estar sendo produtivo.
E principalmente, ele não vai estar fazendo uma coisa alinhada com o propósito dele, porque ele nem sabe o que é o propósito. Ele nem se interessou em ir atrás. Porque, de novo, o que faz a gente levantar da cama e seguir a vida é uma motivação diária ali, é uma disciplina, né? A gente tem que ter alguma coisa que nos move. Então, você pega um neném desse, nada move ele. E aí você fala, pô, mas aí é um paradoxo, né? A gente fala, é complexo. Tá, mas como é que eu vou empurrar essa geração pro mercado, esses 22%? Se eu sou um pai e eu tenho um filho neném, ficou engraçado falar isso, não? Tá, e aí eu posso te procurar pra falar assim, olha, eu tô com um filho nessa situação, eu queria conversar contigo. Pode. O pai pode ser atendido por você? Pode, eu ajudo os pais, mas aí, de novo, é aquela história, eu recuso algumas consultorias quando eu vejo que, assim, é até difícil falar isso, quando é caso perdido. Porque o que acontece? Apesar do grande, a gente já comentou isso mais cedo, apesar do grande patrocinador serem os pais, porque geralmente os jovens não têm dinheiro, né? Eles não trabalham, né? Exatamente o grande patrocinador do programa e da consultoria serem os pais é para o jovem. Então, se o pai está empenhado, você ajuda o pai a ele se posicionar em casa, mas você não vai pegar o filho para a mentoria porque não vai tem funcionar. Parte dele, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar, eu concordo. Não vai funcionar. Então, assim, e pra mim não interessa. Não adianta, às vezes, sei lá, eu vendo um curso, vendo um trabalho também. Não, eu vendo um curso, vendo uma mentoria, mas o que adianta? A pessoa vem me pagar, mas não tem resultado. Então, assim, não é meu interesse. Eu não quero ganhar dinheiro por Você não vai fazer pelo caso, você vai pegar a mão dele. Não, eu não. Pra mim, é o que eu falei pra vocês aqui. O programa, o principal intuito do programa é exatamente o propósito, é mudar a vida das pessoas. Eu quero mudar a vida das pessoas. Então, assim, se eu ver que aquela pessoa não vai fazer diferença, eu recuso. Falar, eu vou te dar o dinheiro, vou contratar consultoria, quero um melhor pacote, quero isso, quero... Muito obrigado. Mas assim, tem problemas aí familiares, alguma outra coisa que eu não vou nem entrar nessa questão. Então, se eu sou um jovem e eu tô... Vamos falar aqui a vida do jovem. Eu quero um emprego, eu quero um dinheiro, eu quero uma oportunidade de estágio. Eu vejo tanta gente querendo estágio, não consegue estágio. Aí vou pro programa Feliz. Eu tenho no programa, o que acontece? A gente faz uma divisão. Depois que a gente... Feliz. O emprego feliz. Falei programa Feliz. Programa Feliz. Programa Feliz, emprego feliz. Então, aí a gente, no programa, eu tenho uma divisão. Porque aí depois que a gente faz a avaliação, cria um ambiente, a autoavaliação e tal, a gente mostra o mercado, mostra as áreas de conhecimento, mostra as profissões, eu mostro todas, vai mostrando e tal. Beleza. Aí chega no momento que a gente tem que fazer uma decisão, e essa decisão é feita com base na avaliação de perfil que tem o programa. E essa decisão é um Y. E aí é uma coisa que eu chamo assim, basicamente, é emprego com intermediação e emprego sem intermediação. Que isso basicamente é o quê? O comprador, o usuário, o consumidor do meu produto final, sou eu que tenho acesso direto a ele ou eu tenho algum intermediador? Basicamente é o quê? Eu vou para a linha do empreendedorismo, sou eu que vou criar o produto, sou eu que vou vender o produto, sou eu que vou... Ou eu vou trabalhar para alguém que faz isso, né? Que no final é sempre alguém fazendo isso, né? Uma empresa, alguém fazendo isso. Tá tudo certo, beleza, você escolhe. Então eu vou pro mundo corporativo ou eu vou pro mundo do empreendedorismo. Tem um Y. E são coisas completamente diferentes. E aí o que acontece? Eu crio 2 planos práticos. Tem um plano de 14 dias para você ir num caminho e tem um plano de 21 dias para você ir para outro caminho. E o plano, o do empreendedorismo é o de 21 dias e o para você trabalhar para alguém é 14 dias. Eu falo tudo que você precisa fazer, mas é tudo. Aonde eu vou procurar emprego? Sai de lá como? Qual é o resultado? Ele entra nessa máquina de... Vou me descobrir. Quando ele sai dessa máquina, o que acontece com ele? Basicamente, ou vendendo um produto ou serviço, ou empregado de alguma empresa. Olha aí. Basicamente é isso. Sai da posição que estava ali no começo travado. Sim. E aí entra pro mercado de alguma forma. Quando eu estruturo a carreira da pessoa desse jeito, eu diria para você que é praticamente impossível ela não ter sucesso. Se seguir, fizer o que tem que fazer, vai conseguir. E é engraçado, porque até detalhes, por exemplo, quando você escolhe ir para o mundo corporativo, eu dou uma aula de como se comportar em entrevista. Eu dou uma aula... Cara, as pessoas não sabem se comportar. Eu dou uma aula de como fazer um currículo. Eu dou uma aula de como procurar emprego. Tu tem alguma história de algum jovem que passou pro lado do Y ou outro jovem que passou pro outro? Do empreendedorismo ainda não. Do empreendedorismo não. Mas do corporativo alguns. Eu tenho... Vamos lá. Vou trazer o caso de um jovem que ele foi um dos meus mentorados lá no banco. E o sonho dele era ser historiador.
E é engraçado, o dele, eu até falo pra ele que ele me ajudou muito, porque o objetivo dele já tava definido. Então, quando eu fui mentorar ele, já tava fácil, O Prosa ele já tinha um porque o objetivo é o mais difícil. Então eu falei, você me ajudou muito, então tá fácil. E aí eu fiz até uma live com ele recentemente. E aí é Janderson o nome dele. E aí a gente conversando e tal. E é legal, porque na live, eu falo, naquela etapa dele da mentoria, eu fiz a mentoria online. Eu falei assim, Janderson, os próximos passos da sua mentoria é essa, a gente já chegou até aqui e tal. Isso tá na live. Ele fez exatamente o que eu falei na live. E ele conseguiu. E deu certo. Deu certo. Olha que maneiro. E virou historiador. É mesmo? É. E tem uns 15 dias, acabou de ser aprovado na Secretaria de Educação do DF como professor de história. Olha isso. Caramba. Foi inacreditável. Sabe que isso é massa? Você falou de ser historiador e professor de história. Eu tenho um amigo em específico que ele é professor de história, é um excelente professor de história, mas ele não... Eu não sei se ele não se valoriza o suficiente, Tem muito isso. mas ele não consegue ele não consegue entrar numa escola como professor de escola. Os alunos adoram ele, mas ele é tão humildão assim que, sabe quando o pessoal começa a tirar o cara que é humilde demais e ele acaba sempre saindo... Sabe assim, sem nem conhecer, vou aqui fazer uma análise meio que abstrata. Vamos supor que você quer esse o perfil. Vou fazer uma análise abstrata dele. Provavelmente ele tem problema no prosa. Provavelmente. Provavelmente. Em qual parte? Postura, sei lá. Talvez postura e talvez relacionamento. Talvez relacionamento. É. Você falando parece. Provavelmente ele vai ter. Porque não é só aquele